bem-vindos ao Meta Saudável. Se você gosta de análises diretas sobre saúde e fitness, já deixa seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Para quem já passou da fase de ganhos de iniciante, essa sensação é bem familiar. Aquele progresso rápido, constante, de repente parece que bateu numa parede. A causa dessa estagnação é um ponto de virada fundamental para qualquer pessoa que leva o treino a sério, e é exatamente isso que a gente vai dissecar agora. Pois é, esse é o famoso platô intermediário. É aquele ponto em que o estímulo simples, que funcionava tão bem antes, simplesmente para de fazer efeito. O corpo, que é uma máquina de adaptação incrível, começou a tratar os treinos como rotina. E a razão para isso tem nome na ciência. É o efeito da carga repetida. Basicamente é isso, o corpo se acostumou. Aquele sinal para construir músculo que o treino enviava fica cada vez mais fraco com o tempo. Para continuar crescendo, o corpo não precisa só de mais estresse. Ele precisa de um estresse mais inteligente, mais preciso, com mais volume e na frequência certa. A era de simplesmente ir pesado acabou. Agora o jogo é sobre precisão. E para aplicar esse estresse com precisão, a gente precisa falar a língua do músculo. E essa língua tem duas palavras-chave: volume e frequência. Não se trata de quanto tempo se passa na academia, mas de como o trabalho que realmente importa é quantificado e distribuído. Vamos começar pela base, o que chamamos de Volume Landmarks. O primeiro é o volume de manutenção, ou MV. Pensa nisso como o mínimo de esforço para não andar para trás, para não perder o que já foi conquistado. Com umas 6 a 8 séries intensas por grupo muscular na semana, a massa muscular se mantém. É uma ferramenta super útil para semanas de deload ou quando a vida fica mais corrida. Mas o objetivo não é só manter, certo? O objetivo é crescer. E o crescimento de verdade começa a acontecer no volume mínimo efetivo, o MEV. Para o nível intermediário, isso fica em torno de 10 a 12 séries semanais por músculo. Qualquer coisa abaixo disso, e o sinal para crescer é fraco demais, não gera uma adaptação real. Agora, chegamos no ponto ideal, no que a gente chama de volume máximo adaptativo. Essa é a faixa de ouro, geralmente entre 12 e 20 séries por semana. É aqui que os melhores ganhos acontecem. O objetivo de uma boa programação é manter a pessoa operando dentro dessa faixa na maior parte do tempo. Só que, claro, existe um limite. Passar do volume máximo recuperável, ou MRV, é o ponto onde mais se torna pior. Geralmente acima de 20, 25 séries por semana para o mesmo músculo, a fadiga do corpo todo, o estresse no sistema nervoso, nos hormônios, simplesmente ultrapassa a capacidade de recuperação. O resultado? Estagnação ou até mesmo perda de massa muscular. Então, na prática, como é que fica isso? Essa tabela é um guia, baseado nos dados do Dr. Mike Israel, para ajudar a alocar o volume. Repara só como músculos maiores, como as costas, aguentam um volume adaptativo bem maior. Já o tríceps, que é muito usado em todos os exercícios de empurrar, precisa de um pouco menos de volume direto. E todo esse papo de volume nos leva direto para o segundo pilar, a frequência. Treinar um músculo só uma vez por semana, tipo no dia de peito, é um erro clássico do intermediário. A ciência é clara. A síntese de proteínas, que é o processo de construir músculo, volta ao normal em 24 a 48 horas. Sabe o que isso significa? Que o músculo passa uns 5 dias da semana sem nenhum estímulo para crescer. Sabendo disso tudo, a escolha da arquitetura do treino se torna a decisão mais importante. Como é que a gente organiza esses 5 dias para otimizar tanto o volume quanto a frequência? A briga principal hoje é entre a abordagem tradicional e os modelos híbridos, que são baseados em ciência. De um lado, tem o clássico Bro Split, um músculo por dia. O foco mental é total, o pump é incrível, mas o risco do que a gente chama de volume lixo, que são aquelas séries feitas já com fadiga extrema que geram mais dano do que estímulo de verdade, é altíssimo. Do outro lado, tem o híbrido ULPPL, Upper Lower Push Pull Legs, ou seja, superior, inferior, empurrar, puxar e pernas. Com ele, cada músculo é atingido 2 vezes na semana, o que se alinha perfeitamente com a janela de síntese proteica e permite um controle muito melhor da fadiga. Falando então um plano completo para finalmente ver resultados, muita gente me pergunta como organizar uma rotina ou qual plataforma eu recomendo para quem quer um guia de verdade que junte treino e nutrição. Para isso, eu recomendo a Netflix Fitness. É uma plataforma completa, com treinos novos toda semana, seja para fazer em casa ou na academia, além de planos de nutrição e um foco real em criar equilíbrio e mudar seus hábitos. Se você quer entrar para o time e ter esse acompanhamento completo, é só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela e começar sua transformação. Com a arquitetura em mente, é hora de construir o plano.
E isso não é sobre escolher exercícios aleatórios que a gente mais gosta. É seguir um processo lógico, sistemático, para garantir que cada peça se encaixe perfeitamente no quebra-cabeça. O processo tem 4 etapas bem claras. Primeiro, definir a divisão. Segundo, decidir como agrupar os músculos. Terceiro, e esse é crucial, selecionar os exercícios certos. E por último, distribuir aquele volume que a gente calculou de forma inteligente ao longo dos treinos da semana. Na hora de escolher os exercícios, a hierarquia é fundamental. O treino deve começar com os compostos primários, os grandes construtores de força e massa, quando a energia está no pico. Depois vem os compostos secundários, para adicionar mais volume de qualidade. E por fim, os exercícios de isolamento, para focar no estresse metabólico e na conexão mente-músculo, sem fritar o sistema nervoso central. Ok, o plano perfeito está montado. Mas um plano é só um pedaço de papel sem um motor para fazer ele andar. E esse motor tem 2 partes: progressão inteligente e recuperação estratégica. É aqui que os ganhos de longo prazo são construídos ou perdidos. Para um intermediário, adicionar peso toda semana já não é sustentável. A solução é o método da dupla progressão. Funciona assim: se define uma faixa de repetições, tipo de 8 a 12. Primeiro, a progressão é dentro dessa faixa, adicionando repetições a cada treino. Só depois de dominar o topo da faixa com boa forma é que se ganha o direito de aumentar o peso. É um sistema que se regula sozinho e é muito mais seguro. Tão importante quanto o treino em si é a preparação. Pode esquecer o aquecimento antigo de só correr um pouco na esteira. O padrão ouro hoje em dia é o protocolo RAMP. R de Raise para elevar a temperatura, A de Activate para ativar os músculos estabilizadores, M de Mobilize para mobilizar as articulações e P de Potentiate para potencializar e preparar o sistema nervoso para a carga que vem pela frente. Isso previne lesões e melhora a performance desde a primeira série. E para sustentar tudo isso, a recuperação não é opcional. São 3 pilares. O sono, que é a ferramenta anabólica mais poderosa que existe. A nutrição, porque a ingestão de proteína na medida certa é a matéria-prima para a construção. E os deloads, que são semanas planejadas com volume reduzido para deixar o corpo se recuperar e voltar muito mais forte. Então, o ponto crucial é este. A transição do nível intermediário para o avançado exige uma mudança de mentalidade. É evoluir do quanto mais melhor para o quanto mais preciso melhor. O jogo não é mais sobre força bruta, é sobre estratégia, precisão e, acima de tudo, entender a ciência por trás do que se está fazendo. Obrigado por assistir ao Meta Saudável. Se esta análise te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima. Até a próxima!